E aí, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? No vídeo de hoje, eu gostaria de falar sobre um assunto que eu acredito que eu não cheguei a comentar sobre esse assunto no meu canal, mas eu acredito que nesse momento, nessa fase do canal, eu já posso falar sobre isso. É um assunto um pouco delicado, na minha opinião, mas é um assunto que eu gosto de conversar e que eu venho refletindo bastante nesses últimos meses. É uma opinião minha, tá? No fim das contas. Para mim, tá? Eu tenho comigo que contabilidade, assessoria contábil, consultoria contábil, tudo que, estiver em volta da contabilidade, não pode ser considerado uma commodity, tá. Para mim, contabilidade não é mercadoria, e eu vou explicar isso para vocês. É muito comum, hoje em dia, nós presenciarmos basicamente 2 tipos de oferta de contabilidade, principalmente quando a gente observa, a internet, o LinkedIn da vida. Primeiro, aquela contabilidade que o pessoal chama de contabilidade online, eu não vou falar nomes aqui porque, não quero publicar essas marcas, mas vocês já devem saber, que marcas são essas. Essas contabilidades que, no fim das contas, elas não oferecem a contabilidade de verdade. Elas oferecem para você um digitador, né, um digitador online para você que malemar vai te dar uma emissão de nota fiscal para você, é gratuito, etc, mas é só uma emissão de nota fiscal e eventualmente uma emissão também de folha de pagamento. Dificilmente eles vão te oferecer uma contabilidade de verdade, de forma, assídua, né, uma contabilidade, uma escrituração contábil. Eles se voltam, na maioria dos casos, para apuração, emissão de DARF, de imposto e apuração de folha de pagamento. E além disso, a gente acaba, infelizmente, tá, isso é muito triste na minha visão, a gente acaba presenciando alguns contadores cobrando o preço de banana para oferecer os seus serviços de contabilidade. Alguns cobram R$ 100, R$ 80, R$ 200 para fazer empresas que já têm uma certa complexidade, mas eles veem que, se eles não cobrar, esse preço, se eles não cobrarem esse preço, eles não vão conseguir conquistar clientes. Eu vejo muito contador, entrando nesse caminho de cobrar muito mais barato, não é nem mais barato, é muito mais barato, tá quase pagando para trabalhar para aquele cliente e acaba, enchendo a sua carteira de clientes ali num ticket baixíssimo, muitas vezes dando prejuízo, e isso também reflete, nessa questão de estar transformando a contabilidade em uma commodity, numa mercadoria, no fim das contas. E por que eu tive que trazer esses 2 exemplos que eu presencio diariamente, no meu dia a dia para falar sobre esse tema? Basicamente, vai ficar um pouco filosófico, esse vídeo, mas ele é necessário para quem me assiste, para quem me conhece, para saber qual é o meu posicionamento frente, à precificação, frente a esses tipos de contabilidade, porque eu acredito que a contabilidade é um mecanismo muito interessante, muito importante, mas ainda assim é um mecanismo muito sério. Eu levo muito a sério essa profissão, eu levo muito a sério as coisas que eu faço aqui nos meus estudos, nos meus clientes, no meu dia a dia. E eu acredito que eu tenho que me posicionar em relação a isso, a esse meu dia a dia, a essas coisas que eu presencio, tá? A contabilidade, ela tem uma causa final, ela tem um objetivo, no fim das contas. Eu falo contabilidade, é a contabilidade de verdade, tá? Não estou falando aqui, a emissão de nota fiscal, não estou falando de, folha de pagamento, não estou falando, dessas questões básicas de apuração de tributo, não estou falando desses procedimentos, eu estou falando da contabilidade em si, a contabilidade como uma ferramenta, né, como uma ciência, no fim das contas. Então a contabilidade ela tem uma causa final, ela tem um objetivo final que isso já está muito solidificado em mim depois de muito tempo refletindo sobre isso, refletindo, sobre essas questões. A contabilidade ela tem um objetivo de, auxiliar os empresários, os profissionais que empreendem, no geral, nos assuntos que são relacionados a patrimônio. Então, eu como contador, eu vejo que eu tenho, esse objetivo para com você, empresário, ou para com você, profissional do ramo que você trabalha, independente do ramo que você trabalha,
O objetivo do contador é te dar suporte nos assuntos que são relacionados a patrimônio. Isso envolve, te ajudar a analisar a performance da sua empresa para ver se você pode ter mais performance em algum contexto, te ajudar, te auxiliar a analisar a posição patrimonial da sua empresa, verificar se o caixa ele não está muito exposto, se a empresa, está com muito caixa e pode investir, no que essa empresa pode investir, se os passivos dessa empresa são passivos que possuem alguma qualidade, se, essa empresa ela tem um nível, bom de lucro ou se ela tem um nível de prejuízo que vai exigir aporte dos sócios, todas essas questões, pra qualquer nicho que seja, é um papel do contador em si, ele chegar com o empresário e auxiliá-lo. Então, por que é muito importante que você saiba essa causa, esse objetivo final da contabilidade? Porque, cara, sendo bem sincero contigo, um contador baratinho, um contador que você paga 100, R$ 90 ali para uma empresa que já tem algum nível de complexidade de faturamento, na sua grande maioria será um contador que está distante dessa causa com a contabilidade. Ele vai ser um contador, ele não vai ter essa habilidade, ele não vai ter essa predisposição de, te ajudar nos assuntos relacionados a patrimônio. Então, esse contador que você vai contratar vai ser um contador, eh, emissor de nota fiscal, vai ser um contador, que vai emitir guia de imposto para você pagar, não vai dar explicações sobre o seu imposto, o que gerou aquele imposto, como você pode fazer para reduzir mais o seu imposto, entendeu? Ele também muito provavelmente não vai te entregar nenhuma contabilidade de verdade, porque isso dá trabalho. E um contador que está distante desse seu objetivo final, dessa sua causa final, muito provavelmente existe essa chance, tá? Não estou cravando, mas é um contador que, na maioria das vezes, não se atualiza, é um contador que não estuda com frequência, então, consequentemente, você não vai ter a melhor versão de um contador. Você vai ter um auxiliar, você vai ter um assistente de apertar botão no fim das contas. Você não vai ter um conselheiro ali contigo, que é um outro ponto que eu quero chegar com vocês. Esse contador que eu falei, é um tipo de contador que eu quero chegar um dia. Eu sei que, muito provavelmente até o final da minha vida, eu não chegue nesse patamar de um contador que atende 100% dessa causa final, mas o interessante é manter o foco, nesse objetivo de chegar, né. Mas mesmo assim, um contador que está alinhado a essa causa final, a esse objetivo final, ele, no fim das contas, ele vai ser algo além de um contador. Objetivamente, ele vai se transformar num consultor, isso, num conselheiro para você, empresário. Olha só que legal que seria para você, empresário, que tem aí uma empresa, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, que já está faturando 100 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão, R$ 2 milhões. Você ainda não está no nível de uma empresa que demanda ter um conselho fiscal, um conselho de administração, que demanda ter um braço direito ali para te acompanhar, para te aconselhar. Mas como, auxiliar o empresário nessas questões de patrimônio, naturalmente é um objetivo do contador da contabilidade, se você, tem um contador contigo, ele está alinhado a essa causa, cara, você tem um consultor do seu lado, você tem um conselheiro do seu lado, você tem uma pessoa que vai conseguir te auxiliar a aumentar sua receita, sem aumentar sua despesa, sem aumentar o custo, vai te ajudar a diminuir seus custos, sem precisar diminuir receita, vai te ajudar a identificar pontos de melhoria na qualidade financeira da sua empresa, nos seus passivos, no seu capital de giro, nas suas contratações de financiamento. Ele vai analisar cada ponto do seu contexto, dos seus números, tá? No fim das contas, do seu nicho ali que você trabalha, e ele vai te oferecer, as melhores opções, visando conformidade, visando compliance, sempre, tá? Que é outro ponto que eu acredito que computadores que não estão ligados, a essa causa final, eles não conseguem cumprir, eh, porque compliance e conformidade é algo que demanda estudo e muito estudo, e esses contadores que não estão alinhados a essa causa, eles têm uma dificuldade, isso é uma opinião minha, tá, tudo que eu tô falando aqui
é uma visão minha de um contador que está afastado a essa causa, tá? Mas eu vejo que esses tipos de contadores, eles não têm essa pretensão, essa predisposição de se atualizar, de estudar com frequência, porque no fim das contas, ele tem ali uma carteira inchada, ele tem muito trabalho, ele não consegue dividir o dia dele, tá? Então ter compliance, ter conformidade para esses contadores é muito difícil. Mas esse contador, em contraponto, né? Esse contador tem essa causa final, alinhada à contabilidade, ele sabe que ele precisa estudar, que ele precisa estudar muito e de forma constante, ele precisa se atualizar diariamente. Inclusive vou fazer um vídeo futuramente aqui para contadores, especificamente, fazendo uma segunda versão da minha atualização diária, que eu vou mostrar para vocês, tá? Eu já tenho um vídeo aqui que eu vou deixar inclusive aqui na descrição, mas eu fiz uma segunda versão, atualizei um pouco a minha rotina de atualização e eu vou mostrar para vocês. Mas enfim, esse contador que está alinhado, né, a essa questão da causa final da contabilidade, ele já tem essa predisposição, ele já tem essa ciência de que o estudo é a base para a qualidade do serviço dele no fim das contas. E aqui eu não poderia deixar de citar a questão da grandiosíssima reforma tributária. É um assunto que a gente pode fazer essa correlação direta com a causa final da contabilidade e com esses contadores que não estão alinhados a essa causa, tá? Por quê? A reforma tributária está chegando aí. Ela já está chegando e está chegando com os dois pés na porta. Muitas empresas, diversas empresas, vão ser impactadas e isso independe do seu regime tributário, tá? Principalmente empresas do lucro presumido e do lucro real, mas empresas do Simples Nacional também serão impactadas. Se o seu contador é um contador que não está alinhado a essa causa que eu falei, ele não tem essa rotina de estudos que um contador de verdade tem, não tem essa rotina de atualização que um contador de verdade tem, muito provavelmente ele não está atualizado em relação às mudanças da reforma tributária. E isso vai respingar na sua empresa com certeza. Esse contador ele vai demorar a te avisar, a te notificar dessas alterações em relação ao seu negócio, especificamente. E essa demora, quando ela cessar, né, quando começar, quando você chegar, por exemplo, para conversar com esse contador, ele vai ter muita dificuldade de te mostrar as alterações, de te mostrar os caminhos, as possibilidades que você tem para conseguir, no mínimo, manter a carga tributária que você trabalha hoje, pelo simples motivo de que esse é um contador que não está alinhado a essa causa, esse é um contador que ele está aqui para você, para emitir nota, para emitir guia de imposto e para emitir folha de pagamento. Malemar para emitir uma contabilidade. Então a reforma tributária é um exemplo muito claro de que ter um contador baratinho, tá, vai te custar muito caro. Isso só estou falando da reforma tributária. Poderia falar aqui de diversos outros contextos que não a questão tributária, a questão contábil, por exemplo. E no fim de tudo, essa é a grande questão, né? Um contador que ele é baratinho, né, esse contador que muitas vezes ele está longe dessa causa final da contabilidade, é uma contabilidade, é um serviço para você que, no primeiro momento, vai te gerar certa economia. Você vai economizar aí um dinheiro relevante até. Mas quando você coloca isso no horizonte do tempo, você com a sua empresa, você desenvolvendo a sua empresa crescendo, você vai começar a perceber aos poucos, tá? É uma opinião minha, tá? Pelo que eu percebo do padrão das empresas. Você vai começar a perceber aos poucos o custo que você está pagando, tá? Que você está deixando de ganhar, na verdade, por não ter uma contabilidade que é especializada, por exemplo, ou por não ter um contador que, mesmo que ele seja um contador generalista, ele é um contador que ele está afastado dessa causa final que eu falei. Você vai percebendo aos poucos a cada oportunidade que é perdida pelo descompromisso, pela falta de competência técnica desse contador, você vai percebendo aos poucos, com as pequenas perdas que você vai tendo, que na verdade não são perdas financeiras, mas sim, na maioria dos casos, tá? Valores que você deixou de economizar, que você deixou de ganhar a mais, você vai percebendo que essa contabilidade baratinha, ela vai
custando um pouquinho mais caro a cada mês para você. Então, o meu objetivo aqui não é fazer você pegar agora e demitindo suas contabilidades, já jogando tudo pro alto, vamos pagar 5.000, 10.000 por mês para o meu contador, não tô nem aí. Se me pagar 5.000, 10.000, tudo bem, eu aceito, mas não é isso que eu quero que você faça. Esse vídeo, né, além de ser um certo desabafo meu, uma certa reflexão, que é a palavra melhor, uma reflexão minha, é, no fim das contas, um alerta que eu levo para você, empresário, tá, em relação, à importância que você dá para a contabilidade na nossa empresa, para você, pelo menos, tá, no mínimo, refletir sobre a importância que a contabilidade ela pode ter na sua empresa, se você tem algo a ganhar por ter uma boa contabilidade na sua empresa, e eu tenho quase certeza que sim, tá, independente do tamanho da sua empresa, se você é uma microempresa, se você é uma empresa de pequeno porte, até se você for uma grande empresa, tá. É muito comum nós encontrarmos grandes empresas, tá, empresas que faturam na casa da centena de milhão, com contadores que não estão alinhados a essa causa, tá. Isso é muito comum, infelizmente. Mas, como eu falei, isso é um alerta, no fim das contas, para você empresário, para você fazer essa reflexão de em relação ao seu negócio, tá. E também é um alerta para você contador e cobra muito barato para prestar os seus serviços, que não faz essa reflexão, que não estuda, que não se atualiza, que não estrutura o seu escritório contábil, para que você faça essa reflexão também, para ver se é isso que você quer, se você está feliz com isso no fim das contas. Como eu falei, para mim a contabilidade ela tem uma causa, ela tem um objetivo final muito claro, que é auxiliar o empresário nas questões relacionadas a patrimônio. Se você hoje, contador, não está, você não precisa, executar essa causa como eu falei. Você não está nem pensando em alcançar essa causa em algum momento da sua vida, eu acredito que é o momento de você refletir agora, tá, pra ver se você não pode talvez, começar a estudar um pouco mais, ou se atualizar diariamente com as notícias, com os portais, com as leis que saem diariamente, para você se alinhar a essa causa. Porque eu vejo que um contador de verdade, um contador que exerça e que tenha o objetivo de exercer alguma autoridade, de crescer, nesse ambiente empresarial brasileiro, no fim das contas, ele tem que ser um contador consultivo, ele tem que ser um contador que vai ser um consultor que vai estar alinhado, a essa causa final da contabilidade. Então é isso. Eu queria falar mais sobre isso no vídeo de hoje. Era mais para fazer essa reflexão. Eu não tenho muitos vídeos de reflexão, eu gostaria de trazer mais vídeos de reflexão aqui nesse canal. Inclusive, se você gostou desse vídeo, quer mais vídeos de reflexão, comenta aqui embaixo algum conteúdo, o que que você achou desse vídeo. Não quero oferecer minha consultoria, não vou pedir para você dar like, não vou pedir para você se inscrever. É mais um. Esse conteúdo foi voltado mais para quem já é inscrito, tá? Mas, se você quiser dar um like, se você quiser, se inscrever no meu canal, obviamente, se você não for um inscrito, eu vou ficar muito agradecido. Fica ligado que semana que vem vão ter mais conteúdos aqui nesse canal. Em média, eu tô tentando postar 3 vídeos por semana. Então, valeu!